Nós já estamos de volta aqui com o cenário econômico, diretamente do estúdio do Centro de Operações da Bolsa, numa sexta-feira. Com os números do mercado financeiro, está lá o Ibovespa hoje, teve sobe e desce e terminou no desce. Uma queda de 0,46%, 84.377 pontos. Pelo gráfico ali dá para entender como foi de altas e baixas hoje o dia todo do Ibovespa. Se a gente olhar o dólar comercial, esse teve uma alta bastante... Aliás, só para as maiores baixas são exatamente ali. A gente viu a da Eletrobras, que hoje teve uma baixa de 0,84% e 0,80% nas duas ações negociadas da Eletrobras, porque a iniciativa hoje foi reforçada pelo governo de, durante o ano, promover sim a privatização da Eletrobras. As ações hoje tiveram esse comportamento. Vamos lá. Temos o dólar comercial hoje, uma alta de 0,27%, fechou em R$ 3,31. R$ 3,31 a alta do dólar comercial. Bom, a decisão ou a falta de decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao habeas corpus pedido pelo ex-presidente Lula para o caso de o Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinar sua prisão na segunda-feira, tem consequências também na economia, até porque há uma discussão ali que envolve também o aspecto eleitoral e todo o movimento que hoje se tem de combate à corrupção no país. Boa parte daquilo afeta, inclusive, o que se pode chamar de segurança jurídica do país. O que é que vale? Qual decisão vale? Como vale? Por quanto tempo vai valer? O mercado tenta entender os desdobramentos dessa situação. O suspense deve permanecer até o dia 4, quando o STF retoma a discussão do assunto. O quanto esse comportamento do Supremo pode interferir exatamente na economia é a pergunta que eu faço ao professor João Ricardo Costa Filho, professor de Economia do IBMEC e da Fundação Armando Álvares Penteado, aqui em São Paulo, que está conosco. Professor, bem-vindo aqui. Muito obrigado pelo convite. A pergunta é exatamente essa. Esse clima de indecisão do Supremo, nós temos ali um caso muito claro. O Supremo está voltando a discutir se condenados em segunda instância, ou seja, depois de passar por um longo processo de julgamento em primeira, segunda instância, com amplo direito de defesa, podem ou não ir para a cadeia. Levando-se em conta todo esse movimento, até porque várias decisões são tomadas no Congresso, mas depois tem que passar de alguma forma pelo Supremo, porque judicializou-se completamente tudo hoje no país. O que isso mexe para a sensação de segurança jurídica no país, por exemplo, a questão de investimentos? Olha, eu acho que isso machuca muito a economia, né? A gente vive esse processo de judicialização da política, politização no judiciário, né? Então é muito complicado. O mercado financeiro, vamos separar então dois lados. O mercado financeiro tem ignorado um pouco isso, tem muita liquidez, está esperando mais confirmações. Então não tem afetado tanto o bolso. Mas quando a gente olha para o empresário, quando a gente faz decisões de investimento, ele vai esperar ter um cenário mais claro. E isso machuca muito. Eu não sei quem vai ser, quais são as regras, eu não sei quem vão ser os candidatos, eu não sei como vai ser o país o ano que vem. Então eu seguro, não invisto e, portanto, a nossa recuperação, que tem sido lenta, continua nessa velocidade que tem uma tendência de alta, mas ainda muito lenta, muito aquém do que já foi no passado. Ou seja, aquele movimento que começou lá em 2017, aliás, no segundo semestre de 2016, com uma preparação para a recuperação que se deu verdadeiramente em 2017, que obviamente espera-se uma aceleração maior agora, para nesse cenário eleitoral e, sobretudo, nessa indecisão de decisões que tem que passar pelo Supremo Tribunal Federal. Isso, sem dúvida. Vamos pensar. A gente teve a nossa economia contraída 2 anos seguidos, a gente caiu, o tombo foi forte. Crescer depois de um tombo desse não é tão difícil. Agora, crescer de maneira sustentável é que é. E é o que nós precisamos por um longo período de tempo. Exatamente. Né? Só que para isso, não adianta só com o consumo. A nossa recuperação, por enquanto, tem sido com o gasto das famílias. O que tudo bem para essa primeira recuperação, mas para ser sustentável, precisa de investimento. Com esse tipo de decisão que a gente viu no Supremo e com outras coisas, com outras incertezas que rondam a nossa economia, fica difícil que o empresário invista. Fica difícil de vislumbrar um cenário onde a gente cresça sistematicamente. Uma notícia que a gente, aliás, um aspecto que foi muito comentado no ano passado foi o descolamento da economia em relação à política. De fato, nós vimos isso em maior ou menor grau, dependendo do momento do ano passado, só que agora nós temos um ano de decisão eleitoral. Mas se fosse só de decisão eleitoral, eu já começaria a achar que estava ótimo. O problema é que não é só isso, não é só uma questão do que for decidido em outubro, porque outubro tem uma data marcada, as eleições são marcadas, é um processo da democracia, nós vamos passar por isso cada 4 anos, isso não é nenhuma novidade. O problema é que qualquer decisão que se tome ou qualquer leitura que se faça do cenário, há uma possibilidade
de cair no Supremo, e aí os 11 ministros votam naqueles votos longos, extremamente confusos, que mudam completamente entendimentos anteriores. É esse o drama? Porque ontem, por exemplo, esse caso, sobretudo do Supremo ontem, do habeas corpus, o ministro Marco Aurélio, vamos embora, porque já está todo mundo cansado e eu tenho uma passagem marcada agora. Quer dizer, e deixa o país num ambiente de insegurança jurídica em relação ao caso que o país todo estava esperando para saber qual seria a decisão. Pois é, eu acho que tem uma coisa que ele acertou, é que está todo mundo cansado, né? Está todo mundo cansado dessa incerteza. Se já é difícil saber como o país vai ser quando a gente não sabe quem são os candidatos, se as regras do jogo também ficam mudando, fica mais difícil ainda. E como é que a gente toma uma decisão? Então, esse descolamento que você comentou, eu acho que acontece em parte porque tem uma vista grossa do mercado financeiro, tem muito dinheiro rodando por aí no mundo, então esse dinheiro precisa ir para algum lugar. Tem uma certa vista grossa. Conforme a gente for se aproximando da eleição, onde o cenário vai ficando mais concreto, os ânimos vão ficar ainda mais sensíveis. Põe a sensibilidade da eleição mais a incerteza jurídica, aí a gente vai ter muita volatilidade. E a gente já tem claramente um pé no breque, um pé no freio dos empresários para investimentos maiores, tanto de empresários aqui no mercado nacional, quanto de investimentos estrangeiros, sejam de empresas multinacionais ou que queiram fazer investimentos no Brasil? Olha, as multinacionais, elas têm que estar aqui no Brasil. O Brasil é um mercado muito grande, de um jeito ou de outro elas precisam estar aqui. Então, essa parte não foi afetada muito. Agora, quando a gente olha a dinâmica do investimento nos últimos 4 anos, por exemplo, pega os 2 anos dessa depressão que a gente sofreu e mais essa recuperação que não acontece, o investimento caiu muito. Então, o que tem sido feito agora é um pouco para repor esse capital que foi depreciado. Ainda não é de fato um investimento que vai fazer com que a gente cresça. Então, a gente sente que o freio de mão está puxado. Então, o investimento não está caindo, ele está subindo muito devagar. E isso está fazendo com que a gente tenha que esperar cada vez mais para poder crescer de novo. Mas posterga por demais, né, a recuperação plena do país, não é? Posterga muito. Então, e posterga agora e o nosso futuro também. Porque se a gente não cresce agora porque não gasta, também investimento é capacidade produtiva. Lá na frente não consegue crescer. E perde-se um bonde da história de alta liquidez, que é o que, em outras palavras, quer dizer dinheiro no mundo que precisa ser aplicado em alguma coisa e que o Brasil poderia ser, digamos, o lugar para esse dinheiro ser aplicado. Exatamente. Um país como o nosso tem muita oportunidade para crescer. Agora, com esse imbróglio jurídico, com esse imbróglio político, ninguém quer arriscar. A gente tem muita oportunidade, o capital está sobrando. O mundo vai mudar. Esse excesso de liquidez vai acabar. A gente gastou todas as chances que a gente teve para poder crescer. Agora vamos ver se a gente consegue. Professor, mas de alguma forma criou-se, até por causa da crise de 2015 e 2016, que começou lá em 2014, pelo menos um arcabouço mínimo de regras econômicas para que haja esse descolamento, pelo menos em parte, independentemente do cenário político, ou não? Um pouco sim, tem uma agenda que foi levada por esse governo, a parte fiscal, né, a regra do teto e outras medidas que foram passadas. Tem uma discussão na sociedade um pouco mais madura, que é, não dá para gastar mais do que tem para sempre, durante alguns períodos pode ser que sim, mas a dinâmica dos gastos do governo está muito complicada. Mas assim, a gente não conseguiu passar a Previdência, que é uma agenda da década de 90. Então, por um lado a gente avançou em algumas questões, por outro a gente não consegue sair ainda de problemas que já estão resolvidos em vários outros países no mundo. O senhor aposta ainda na possibilidade de reforma da Previdência, que nós estamos falando de contas públicas, de solvência das contas públicas no longo prazo? Olha, eu aposto em alguma reforma. O que a gente tem sido feito é sempre um puxadinho, é sempre uma reforma que não tapa todos os problemas, mas garante até a próxima reforma. Então eu acho que isso pelo menos deve acontecer. O próximo presidente precisa fazer alguma coisa, senão já em 2019 ele não consegue satisfazer o teto dos gastos. Então alguma reforma precisa ter. Mas uma reforma feita por esse governo, porque de alguma forma, não. Ou não? Por esse governo não, porque a reforma que precisa ser feita precisa mudar na Constituição. Com a intervenção no Rio de Janeiro não pode mudar. Existem medidas infraconstitucionais que poderiam ser feitas, mas eu acho que o governo vai ter capital político para isso. Então acho que alguma reforma acontece em 2019, mas assim meio na urgência. Professor, obrigado pela gentileza da análise aqui. Bom final de semana. Muito obrigado pelo convite. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você, bom final de semana. Na segunda-feira a gente está de volta aqui às 7 da noite com o Cenário Econômico. Até lá.